o símbolo perdido. Toda cultura no mundo tinha seu livro sagrado, seu próprio verbo. Um diferente do outro, mas no fundo todos iguais. Para os cristãos, a palavra era a Bíblia. Para os muçulmanos, o Alcorão. Para os judeus, a Torá. Para os hindus, os Vedas, e assim por diante. A palavra iluminará o caminho. Para os pais fundadores dos Estados Unidos, a palavra tinha sido a Bíblia. No entanto, poucos na história compreenderam sua verdadeira mensagem. O tempo é um rio e os livros são barcos. Muitos volumes navegam por essas águas e acabam naufragados e irremediavelmente perdidos em suas areias. Pouquíssimos são aqueles que suportam os rigores do tempo e vivem para abençoar as épocas futuras. A teoria segundo a qual as escrituras continham uma camada oculta de significado uma mensagem escondida, cercada de alegorias, simbolismos e parábolas. Os profetas nos alertam que a linguagem usada para compartilhar seus mistérios secretos é cifrada. O Evangelho segundo Marcos diz: a vós vos é dado saber os mistérios, mas todas essas coisas se dizem por parábolas. Os provérbios advertem que as palavras dos sábios são enigmas, enquanto Coríntios fala em sabedoria oculta. O Evangelho segundo João avisa: falarei em parábolas e direi coisas ocultas. Coisas ocultas, esse conceito aparecia nos provérbios, assim como no Salmo 78. Abrirei minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade.
Coríntios diz abertamente que as parábolas têm duas camadas de significado: leite para as crianças e alimento sólido para os adultos. Ou seja, leite é uma leitura diluída para as mentes infantis e alimento sólido, a verdadeira mensagem, acessível apenas às mentes maduras. Se a Bíblia não contém um significado oculto, por que tantas das melhores mentes de todos os tempos incluindo cientistas brilhantes da Real Sociedade de Londres, ficaram tão obcecadas com o seu estudo? Sir Isaac Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras na tentativa de decifrar o verdadeiro significado das Escrituras. Incluindo um manuscrito de 1704, alegando que ele havia extraído informações científicas ocultas da Bíblia. E Sir Francis Bacon, erudito contratado pelo rei Jaime para literalmente criar a versão oficial da Bíblia King James, ficou tão convencido de que as escrituras continham significado cifrado que escreveu seus próprios códigos, ainda estudados até hoje. Até mesmo o poeta iconoclasta William Blake sugeriu que deveríamos ler nas entrelinhas. Nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas tu lês negro, onde eu leio branco. E não foram só os eruditos europeus. Foi aqui, bem no coração desta jovem nação norte-americana, que os mais brilhantes de nossos pais fundadores John Adams, Ben Franklin, Thomas Paine alertaram sobre os graves perigos de se interpretar a Bíblia de forma literal. Na verdade, Thomas Jefferson estava tão convencido de que a verdadeira mensagem das Escrituras estava escondida que recortou as páginas e reeditou o livro, tentando, em suas próprias palavras, eliminar a estrutura artificial e restaurar as doutrinas genuínas. A Bíblia de Jefferson continua a ser impressa até hoje, incluindo muitas de suas controversas revisões. Entre as quais, retirada da Imaculada Conceição e da ressurreição de Cristo. Por mais incrível que possa parecer, durante a primeira metade do século XIX, a Bíblia de Jefferson era dada de presente a todos os novos membros do Congresso.
por que os profetas, os maiores professores da história, iriam cifrar sua linguagem? Se queriam mudar o mundo, por que falariam em código? Por que não se expressariam com clareza para que todos pudessem entender? A Bíblia não fala abertamente pelo mesmo motivo que as antigas escolas de mistérios se mantinham escondidas. Ou que os neófitos precisavam ser iniciados antes de aprender os ensinamentos secretos de todos os tempos. Ou que o cientista do colégio invisível se recusava a compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Essa informação tem poder, Robert. Os antigos mistérios não podem ser gritados aos quatro ventos. Eles são uma chama acesa que nas mãos de um mestre pode iluminar o caminho, mas que nas mãos de um louco pode abrasar a terra. A Bíblia é um dos livros que serviram para transmitir os mistérios ao longo da história. Suas páginas tentam desesperadamente nos revelar o segredo. As coisas ocultas da Bíblia são os sussurros dos antigos, que compartilham ao pé do nosso ouvido todo o seu saber secreto. Os antigos mistérios, em sua concepção, eram uma espécie de manual de instruções. Sobre como controlar o poder latente da mente humana. A receita de uma apoteose pessoal. A Bíblia e os antigos mistérios são opostos completos. Os mistérios falam do Deus dentro de nós, do homem como Deus. A Bíblia fala do Deus acima de nós, e nela o homem é um pecador impotente. No instante em que a humanidade se separou de Deus, o verdadeiro significado da palavra se perdeu. As vozes dos antigos mestres foram engolidas pela ladainha caótica daqueles que se autoproclamam escolhidos. E gritam serem os únicos
a compreender a palavra? Que está escrita na sua língua e em nenhuma outra. Os antigos ficariam horrorizados se vissem como seus ensinamentos foram deturpados. Como a religião acabou virando uma cabine de pedágio para o céu. Como soldados vão para a guerra, acreditando que Deus está do lado deles. Nós perdemos a palavra, mas seu verdadeiro significado continua a nosso alcance bem diante de nossos olhos. Ele existe em todos os textos duradouros, da Bíblia ao Bhagavad Gita, passando pelo Alcorão e muitos outros. Todos esses textos falam o que o mundo parece ter esquecido. Que cada uma dessas obras, à sua maneira, está sussurrando baixinho exatamente a mesma mensagem. Não sabeis que sois deuses? Buda disse, você mesmo é Deus. Jesus ensinou que o reino de Deus está entre vós e chegou até nos prometer que quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maior do que elas. Até mesmo o primeiro antipapa, Hipólito de Roma, citou a mesma mensagem dita pela primeira vez pelo erudito gnóstico Monôimos. Abandone a busca por Deus. Em vez disso, procure por Ele, tomando a si mesmo como ponto de partida. Um homem sábio disse certa vez, a única diferença entre você e Deus é que você se esqueceu de que é divino. Adoraria acreditar que somos divinos, mas não vejo deuses andando sobre a terra. Não vejo pessoas com poderes sobre-humanos. Você pode citar os supostos milagres da Bíblia ou qualquer outro texto religioso. Mas tudo isso não passa de velhas histórias fabricadas pelo homem que o tempo se encarregou de exagerar. Pode ser, ou talvez seja preciso que a nossa ciência alcance a sabedoria dos antigos.
correu os olhos pela grande esplanada sobre a qual se erguia o monumento ao Washington. O espaço que circundava o obelisco era feito inteiramente de pedra branca. Com exceção de 2 caminhos decorativos de pedra escura, que formavam 2 círculos concêntricos em volta do monumento. Um círculo dentro de um círculo. O monumento a Washington ficava no meio de um círculo dentro de um círculo. É o grande circunponto, o símbolo universal de Deus na encruzilhada dos Estados Unidos. Eu estava começando a ver aquela criação, como que era de fato. Um lembrete silencioso do conhecimento antigo. Um ícone do homem esclarecido, bem no centro de uma grande nação. O pequeno cume de alumínio no topo, a mente iluminada do homem tentando alcançar o céu. Este teto é absolutamente incrível. O esplendor da apoteose, deuses míticos misturados com inventores e suas criações? E pensar que esta é a imagem no centro do nosso Capitólio. As gigantescas formas de Franklin, Fulton e Morse, ao lado de seus inventos tecnológicos, um arco-íris brilhante se projetava a partir desses personagens para George Washington, que subia aos céus em cima de uma nuvem. A grande promessa do homem que se torna Deus. É como se toda a essência dos antigos mistérios estivesse pairando sobre a rotunda. Os pais fundadores tinham imaginado os Estados Unidos como uma tela em branco um campo fértil sobre o qual poderiam lançar as sementes dos mistérios. Hoje, aquele ícone sublime, o pai da nação subindo aos céus, pairava silenciosamente sobre os legisladores, líderes e presidentes do país. Um lembrete arrojado, um mapa para o futuro, a promessa de um tempo em que o homem iria
evoluir rumo a uma maturidade espiritual completa. A mente humana era a única tecnologia à disposição dos antigos. Os primeiros filósofos a estudaram de forma incansável. Os textos antigos são obcecados pelo poder da mente humana. Os Vedas descrevem o fluxo da energia mental. A Peixe Sofia fala sobre a consciência universal. O Zohar explora a natureza da mente e espírito. Os textos xamanísticos predizem a influência remota de Einstein em termos de cura à distância. Está tudo lá. E olhe que eu nem comecei a falar da Bíblia. Leia alguns dos textos esotéricos de Newton sobre as Escrituras. Quando começar a entender as parábolas críticas, você vai perceber que a Bíblia é um estudo da mente humana. Quando a Bíblia nos diz que devemos construir nosso templo e fazer isso sem ferramentas e sem ruído, de que templo você acha que ela está falando? O texto diz que o nosso corpo é um templo. Sim, em Coríntios 3,16, vós sois o templo de Deus. E o Evangelho segundo João diz exatamente a mesma coisa. As Escrituras sabem muito bem o poder que existe latente em nós e nos incentivam a dominar esse poder, a construir os templos de nossas mentes. A substância mágica que caiu do céu para alimentar os famintos. Dizia-se que essa substância curava os doentes, dava a vida eterna e, estranhamente, não produzia dejetos depois de consumida. Um alimento que caiu do céu, que cura o corpo por magia, que não gera dejetos? Ainda não entendeu? Templo é um código para corpo, céu é um código para a mente. A escada de Jacó é a sua coluna vertebral.
E o maná é essa rara secreção produzida pelo cérebro. Quando você vir essas palavras cifradas nas Escrituras, preste atenção. Elas muitas vezes são sinais de um significado mais profundo, escondido sob a superfície. A mesma substância mágica aparecia em todos os antigos mistérios. Néctar dos deuses, elixir da vida, fonte da juventude, pedra filosofal, ambrosia, orvalho, ojá, soma. Depois começou a dar uma longa explicação sobre como a glândula pineal representava o olho de Deus que tudo vê. Segundo Mateus 6,22, quando o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Esse conceito também é representado pelo chakra Ajna e pelo pontinho na testa dos hindus, que representa a terceira visão. Passei anos estudando as afirmações dos antigos sobre o incrível poder mental do homem. E agora a ciência está nos mostrando que o acesso a esse poder se dá, na verdade, por meio de um processo físico. Se usado corretamente, nosso cérebro pode invocar poderes literalmente sobre-humanos. A Bíblia, como muitos textos antigos, é uma exposição detalhada da máquina mais sofisticada de todos os tempos, a mente humana. Por incrível que pareça, a ciência ainda não alcançou todo o potencial da mente. Nossas mentes podem gerar energia capaz de transformar a matéria física. As partículas reagem aos pensamentos, o que significa que nossos pensamentos têm o poder de mudar o mundo. Deus é muito real, uma energia mental que permeia tudo. E nós, seres humanos, fomos criados a essa imagem. Nossos corpos físicos evoluíram com o tempo, mas nossas mentes é que foram criadas à semelhança de Deus. Nós estamos levando a Bíblia muito ao pé da letra.
Aprendemos que Deus nos criou à sua imagem, mas não são nossos corpos físicos que se assemelham a Deus, são nossas mentes. E Deus está esperando que entendamos isso. Pelo mundo todo, ficamos orando para o céu à procura de Deus, sem nunca perceber que Ele está esperando por nós. Nós somos criadores, mas ainda assim ficamos genuinamente fazendo o papel de criaturas. Vemos a nós mesmos como ovelhas indefesas manipuladas pelo Deus que nos criou. Nos ajoelhamos como crianças assustadas, implorando ajuda, perdão, boa sorte. Mas quando percebermos que somos realmente feitos à imagem do Criador, vamos começar a entender que nós também devemos ser criadores. Assim que entendermos esse fato, as portas do potencial humano irão se escancarar. Um trecho da obra do filósofo Manly P. Hall. Se o infinito não quisesse que o homem fosse sábio, não teria lhe dado a faculdade de saber. A apoteose de Washington, a ascensão simbólica do homem à divindade, a criatura se transformando em criador. Assim que nós humanos começarmos a dominar nosso verdadeiro poder, teremos enorme controle sobre o mundo. Seremos capazes de projetar a realidade em vez de simplesmente reagir a ela. Se os pensamentos afetam o mundo, então precisamos tomar muito cuidado com a maneira como pensamos. Pensamentos destrutivos também têm influência. E todos sabemos que é muito mais fácil destruir do que criar. O pedido do grande cientista Sir Isaac Newton a Robert Boyle para que aguardasse total silêncio sobre seu estudo secreto ele não pode ser divulgado, escreveu Newton em 1676, sem imensos danos para o mundo. A grande ironia é que, durante séculos, todas as religiões do mundo incentivaram seus seguidores a abraçar os conceitos de fé e crença.
Agora, a ciência, que passou muitos séculos desprezando a religião ao considerá-la mera superstição, está sendo obrigada a admitir que sua próxima grande fronteira é literalmente a ciência da fé e da crença, o poder da convicção e da intenção. A mesma ciência que erodiu nossa fé nos milagres está agora construindo uma ponte para atravessar o abismo que criou. Mesmo que eu conseguisse aceitar apenas por um instante que tenho o poder de modificar matéria física com a mente e de criar tudo aquilo que desejo, como poderia acreditar nisso se, infelizmente, não vejo nenhum indício desse poder na minha vida? Então você não está procurando direito. Se eu lhe der um violino e disser que você tem a capacidade de usá-lo para tocar músicas lindas, não estarei mentindo. Você tem essa capacidade, mas vai precisar treinar muito para que ela se manifeste. Aprender a usar a mente é a mesma coisa. O pensamento bem direcionado é uma habilidade que se adquire. Manifestar uma intenção requer um foco digno de um raio laser, uma visualização sensorial completa e uma crença profunda. Nós demonstramos isso no laboratório. É como no caso do violino, existem pessoas que demonstram uma aptidão natural maior do que outras. Olhe para a história. Veja os relatos de mentes iluminadas que realizaram feitos milagrosos. Eu já vi pessoas transformarem células cancerosas em células saudáveis apenas pensando nelas. Vi mentes humanas afetando o mundo físico de inúmeras formas. E quando você testemunha isso, quando essas coisas se tornam parte da sua realidade, a única diferença entre elas e alguns dos milagres sobre os quais já lemos passa a ser a intensidade. Não pense nisso como fé. Pense que é apenas uma mudança de perspectiva, aceitar que o mundo não é exatamente
como você imagina. Historicamente, todos os grandes avanços científicos começaram com uma ideia simples. Que ameaçou virar todas as crenças de cabeça para baixo. A simples afirmação "a Terra é redonda" foi desprezada e taxada de impossível. Porque a maioria das pessoas acreditava que, se fosse assim, os oceanos se derramariam do planeta. O heliocentrismo foi chamado de heresia. As mentes medíocres sempre atacaram aquilo que não entendem. Há aqueles que criam e aqueles que destroem. Essa dinâmica existe desde que o mundo é mundo. Mas os criadores sempre acabam encontrando quem acredite neles. Então a quantidade de seguidores cresce até que alcança um número crítico e de repente o mundo se torna redondo. Ou o sistema solar passa a ser heliocêntrico. A percepção se transforma e uma nova realidade nasce. Os mantras maçônicos que nos incitam a reunir o que está disperso, criar ordem a partir do caos e encontrar a união. Nós provamos cientificamente que o poder do pensamento humano cresce exponencialmente. Em proporção à quantidade de mentes que compartilham um mesmo pensamento. O que eu estou dizendo é o seguinte: duas cabeças pensam melhor do que uma, mas não são duas vezes melhor, sim muitas vezes melhor. Várias mentes trabalhando em uníssono ampliam o efeito de um pensamento de forma exponencial. É esse o poder inerente aos grupos de oração, aos círculos de cura, aos cantos coletivos e às devoções em massa. A ideia de uma consciência universal
não é um conceito etéreo da nova era. É uma realidade científica palpável. E dominar essa consciência tem o potencial de transformar o mundo. Essa é a descoberta fundamental da ciência noética. E o que é mais importante? Isso está acontecendo agora. É possível sentir essa mudança à nossa volta. A tecnologia está nos conectando de formas que jamais imaginamos. Veja o Twitter, o Google, a Wikipédia e tantas outras coisas. Tudo isso se une para criar uma rede de mentes interconectadas. Na escuridão de sua mente, se surpreendeu pensando na consciência universal. Nos escritos de Platão sobre a mente do mundo e o Deus da união no inconsciente coletivo de Jung, o conceito era ao mesmo tempo simples e espantoso. Deus está na união de muitos e não em um só. Elohim, a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para se referir a Deus, a palavra está no plural. O Deus Todo-Poderoso do Gênesis era descrito não como um, mas como muitos. E pluribus unum, de muitos, um só pensou. Ele estava em pé sobre uma minúscula plataforma que circundava o topo do domo do Capitólio. Logo acima dele, a estátua de bronze Liberdade armada fitava a capital adormecida. Ela estava voltada para o leste, onde as primeiras tintas vermelhas da aurora haviam começado a pintar o horizonte. Os dois ficaram de frente para o oeste, perfeitamente alinhados com o National Mall. Ao longe, o contorno do monumento a Washington se erguia em meio à luz da aurora. Daquele ponto, o altíssimo obelisco
parecia ainda mais impressionante do que antes. Quando ele foi construído, era a estrutura mais alta do planeta. Nós somos construtores, somos criadores. Desde o início dos tempos, o homem pressentia que havia nele algo especial, algo a mais. Ele ansiava por poderes que não possuía. Havia sonhado em voar, em curar e em transformar seu mundo de todas as formas possíveis. E foi exatamente isso que fez. Hoje, os santuários, em homenagem aos feitos humanos, enfeitavam o National Mall. Os museus Smithsonian transbordavam de invenções de obras de arte e consciência e ideias de grandes pensadores. Eles contavam a história do homem como criador. Das ferramentas de pedra no Museu de História Indígena norte-americana aos jatos e foguetes do Museu Aeroespacial. Se nossos ancestrais pudessem nos ver hoje, com certeza nos considerariam deuses. Do outro lado do National Mall, um diminuto pontinho de luz dourada do sol refletia no pico do imenso obelisco. Seu brilho foi aumentando rapidamente, tornando-o mais radiante e fazendo-o cintilar na ponta de alumínio do cume. Maravilhado, viu aquela luz se transformar em um farol que pairou sobre a cidade escurecida. Pensou na pequena inscrição na lateral leste do cume de alumínio e se deu conta, para seu espanto, de que o primeiro raio de luz do sol a atingir a capital todos os dias iluminava duas palavras: Laos Del. Foi por isso que os pais fundadores ergueram este monumento tão alto. Não sei se é verdade, mas de uma coisa tenho certeza. Existe uma lei muito antiga decretando que nada mais alto pode ser construído na nossa capital nunca. A luz foi descendo pelo cume de alumínio. À medida que o sol subia no horizonte,
atrás deles. Quando os raios de luz ficaram mais fortes, o brilho dourado engoliu todo o cume. A mente do homem recebendo a iluminação. A luz então começou a deslizar pelo monumento abaixo, iniciando a mesma descida que realizava a cada manhã. O céu se movendo em direção à terra, Deus se conectando ao homem. Esse processo iria se reverter no final do dia. O sol mergulharia a oeste e a luz tornaria a subir da terra para o céu, preparando-se para um novo dia. E nas palavras de um grande profeta que havia declarado com ousadia: não há nada oculto que não será revelado, nem segredo que não virá à luz. Enquanto o sol nascia sobre Washington, pensou na ciência, na fé, no homem. Pensou em como todas as culturas de todos os países, em todos os tempos, sempre haviam compartilhado uma coisa. Nós todos temos um Criador. Usando nomes diferentes, rostos diferentes e preces diferentes, mas Deus é a constante universal do homem. Ele é o símbolo que todos compartilhamos, o símbolo de todos os mistérios da vida que nós somos capazes de compreender, que não somos capazes de compreender. Os antigos louvavam a Deus como símbolo de nosso potencial humano ilimitado, porém, esse símbolo antigo tinha se perdido com o tempo. Até agora. Naquele instante, parado no topo do Capitólio, com o calor do sol se espalhando ao seu redor, sentiu uma poderosa onda brotar no âmago de seu ser. Era uma emoção que ele nunca havia sentido com tamanha profundidade na vida. Esperança. Brown, Dan, 1964, O Símbolo Perdido, Dan Brown. Tradução de Fernanda Abreu, Rio de Janeiro, Sextante, 2009.